esse desafio ele se complica na medida em que, no mundo moderno, a política parte de um pressuposto que tem uma utopia, no sentido de um não lugar, de um lugar não existente. Muitas pessoas fazem no parlamento, muitos deputados que não é bem então política, né? É outra coisa. Nós estamos vivendo um mundo que parece que ele está mudando para outra forma de organizar as sociedades. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje temos um convidado muito especial, que é o professor Carlos Alberto Vasconcelos Rocha. O professor Carlos Alberto é economista, possui mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1994, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e realizou estágio pós-doutoral no Instituto de Governo e Políticas Públicas, IGOP, da Universidade Autônoma de Barcelona. É professor, pesquisador da pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bem-vindo, professor Carlos Alberto. Prazer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos falar de política, né? E começamos falando sobre essa palavrinha poderosa. O que significa política? Olha, política é uma dimensão da prática humana que enfrenta o desafio de viabilizar a convivência de nós, seres humanos, e, no mundo moderno, viabilizar a convivência com o pressuposto que é o respeito à pluralidade humana. Todos nós nos igualamos, somos humanos, mas nós temos uma característica que cada um de nós é uma pessoa única. Nunca existiu ninguém igual a um de nós, não existe e provavelmente com toda a engenharia genética não vai existir porque nós somos genética e ambiente também, não é? A gente está mudando o tempo todo, né? Hoje tem até um nome para isso, né? Geneticamente também a gente está, no decorrer da vida, a gente está mudando, né? O tempo todo. Somos pessoas em movimento o tempo todo, né? Sim. E isso é um grande desafio, todos nós sabemos, não é? Sim. Como que é complicado viabilizar uma convivência no respeito às diferenças, não é? Então, tem duas observações que eu acho importantes aí. É um grande desafio, né? Tem um cientista social no Brasil, o Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele falava o seguinte: os romanos, na época do Império Romano, eles sabiam construir pontes muito bem, mas não sabiam direito como organizar a sociedade. Nós construímos pontes muito melhores que os romanos, mas continuamos sem saber como organizar as sociedades. Então, é um desafio prático que demanda o conhecimento, não é um desafio político. Política como conhecimento, não é? E para viabilizar essa convivência. E esse desafio ele se complica na medida em que, no mundo moderno, a política parte de um pressuposto que tem uma utopia, no sentido de um não lugar, de um lugar não existente, que é a ideia da igualdade entre os seres humanos, entre aspas, aí esse aspas eu falo daqui a pouco, que é o direito de cada um de nós manifestar o que somos frente aos outros, não é? Então, por exemplo, não existiria política entre o senhor e o seu escravo, porque o escravo não é um sujeito de vontade. Então, a questão da convivência ela não se tensiona. Começa a existir política quando o escravo começa a reivindicar ser respeitado. E quando se começa a usar a política, como a gente já viu várias vezes, e a gente vê com muita força hoje no mundo inteiro e aqui no Brasil também, usar a política para separar, para oprimir, para discriminar. Quer dizer, então, da forma como você coloca a política deveria sempre vir acompanhada de uma ideia de democracia, né? E o que muitas pessoas fazem no parlamento, muitos deputados que não é bem então política, né? É outra coisa. Pois é, a grande questão é como que você define essa palavrinha política, não é? Vem de polis, vem de cidade, tem um sentido, porque é na cidade que a pluralidade se aprofunda, não é? No mundo rural, o que a gente tem é uma cultura muito estável, muito homogênea,
que ao longo do tempo, que a ideia de tradição, né, se mantém ao longo do tempo. E no mundo moderno nós estamos vivendo cada vez mais uma aceleração das mudanças. Não é? Você já fez referência até na dimensão, não é, da nossa biologia, etc. Não é? E aí, quando eu falei seres humanos, entre aspas, é porque a ideia de quem merece ser respeitado, ao longo do tempo, ela vem com um monte de qualificação. Eram o quê? Homens europeus, proprietários, burgueses, homens brancos. Não é? Homens brancos. E, ao longo da história, essa sementinha, essa ideia de que uma sociedade deve se estabelecer no respeito da pluralidade humana, essa sementinha começa a contaminar, digamos assim, aqueles que estão de fora. Não é? Então, os trabalhadores que não eram reconhecidos como sujeitos a serem respeitados, eles lutam para entrar, as mulheres, idem, não é? Os povos não europeus, idem. E aí se configura uma tensão entre essa busca de construir uma possibilidade de conviver com as diferenças, mas, ao mesmo tempo, num conflito em que pessoas com certas características buscam excluir e submeter as outras. Né? Então, há esse consenso. E aí vem um conceito de democracia, que, na verdade, a ideia é muito simples, né? Vem lá dos gregos, lá, uns 500 anos antes de Cristo, que a ideia é o seguinte: numa sociedade, todo mundo tem que participar das decisões que dizem respeito à coletividade. Todo mundo, entre aspas, sempre, não é? Que são considerados cidadãos. Ao longo do tempo, isso vai se expandindo, não é? O exercício do poder das decisões coletivas, ela tem que expressar uma vontade da população, não é? Da população, da cidadania. Dos cidadãos. Daqueles que são considerados cidadãos. Exatamente. Hoje, excluído é praticamente por idade, né? Menor de idade, por quê? Menor de idade mental, não é? Menor de idade de capacidade de raciocínio. Quem não tem capacidade de raciocínio deve ser tutelado, mas é uma exclusão que ela é temporária, não é? Quando a pessoa atinge uma idade que se toma como uma idade que amadureceu e pode tomar decisões, ele entra para esse espaço, não é? Aí você trouxe uma questão interessantíssima, né? Que é essa capacidade de raciocínio, né? De estar ligado no mundo, etc. Quando a gente está vivendo num mundo mergulhado em fake news, em mentiras, onde as pessoas não têm tempo de refletir, né? Como é que fica a democracia aí com isso? Então, uma questão que eu volto, não é? A ideia é simples, mas para você viabilizar a ideia, você define. É difícil. É muito difícil. Com quais regras que nós vamos viabilizar essa manifestação, participação, não é, das pessoas e etc. e tal, não é? Então, isso é muito complicado. E, ao longo do tempo, tem a representação, a gente vota em alguém que toma decisão em nosso nome, não é? Tem as intenções de abrir mais espaço de participação, etc. Agora, a ideia de democracia, ela geralmente é avaliada por duas dimensões. Uma, a qualificação de quem é o povo, né? Democracia, governo do povo. De quem é o povo? Se o povo tem qualificação, capacidade de raciocinar, capacidade de julgar o contexto em que está vivendo, a sua inserção no mundo muito complexo que nós vivemos, se eu sou trabalhador, se eu sou burguês, se eu sou mulher, não é? Se eu sou negro, se eu sou indígena, tem que ter a capacidade de ver como que isso afeta o nosso lugar na sociedade, não é? Então, esse é um pressuposto. Democracia é boa porque nós somos capazes de nos colocar racionalmente, não é? De ter uma capacidade crítica do lugar que nós ocupamos. Tanto é que a democracia, ela sempre esteve conectada com os meios de difusão de informações, não é? Hoje, nós estamos numa situação que é uma situação de crise total, não é? Nós estamos vivendo um mundo que parece que ele está mudando para outra forma de organizar as sociedades,
a gente não tem as soluções para os dilemas que estão colocados ainda, não é? E, ao mesmo tempo, que nós temos essa herança que nós recebemos. Nós estamos chegando ao final do programa muito rápido, mas eu acho que tem uma questão que fica, né, que é muito importante para o nosso telespectador, né, sempre pensar, é que democracia exige participação, interesse, reflexão, diálogo, né? Mais do que voto, democracia está justamente nesse espaço, na existência desse espaço, diálogo, reflexão, informação, né? Afastando a mentira, né? As fake news, pois é, etc. Aí que nós estamos vivendo um dilema, né? Rapidamente, não é? Olha, aí que está para a pessoa participar, ela tem que ter uma capacidade cognitiva de se colocar na realidade. O que está acontecendo hoje é que esses meios de difusão de informações, eles têm uma capacidade assustadora de manipulação das pessoas. E pessoas que perdem o hábito de ler, ou que não têm o hábito de ler, não é? E aí a coisa se complica muito, não é? Professor Carlos Alberto, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite, trazer essas reflexões, né, para os nossos telespectadores. É importante, o ano que vem nós temos eleições e é importante isso, né? Como que esses meios estão fazendo as pessoas muitas vezes votarem contra os próprios interesses. Contra os próprios, que é um problema de distorção cognitiva. E só para terminar, sem política nós não vamos em lugar nenhum. Exatamente. Não é? Então, as pessoas têm que se conscientizar disso. Se elas se abstêm, vão cuidar da sua vida privada, alguém está cuidando dos seus interesses. E a gente sabe quem é, não é? Obrigadíssimo, professor. Muito obrigado. Gente, então aí fica essa importante reflexão para vocês e até o nosso próximo programa.